Um paciente relatou na sessão que ele fez a primeira sessão comigo, segunda sessão, terceira, quarta, lá pela quinta sessão ele saiu do atendimento e ele disse assim: eu nunca mais vou voltar nesse lugar, nunca mais eu vou voltar para fazer terapia. Eu vou sumir daqui e não quero aparecer mais. Isso na quinta sessão. Aí ele é de outra cidade, então no asfalto ali, dirigindo o seu carro, ele começou a fazer uma reflexão. E ele começou a conversar com ele mesmo, dizendo assim: você vai fazer o seguinte, veja bem, você vai fazer o seguinte, você vai voltar lá e você vai fazer 1 ano de terapia, você vai fazer 1 ano. E só depois desse 1 ano você vai ver o resultado da sua vida, depois de 1 ano. E se você estiver no mesmo lugar, daí você desiste. Se você tiver progredido, se você tiver evoluído, daí sim, daí você vai permanecer na terapia, você vai ficar na terapia. Mas você vai ter que fazer 1 ano. Isso é muito importante, isso é muito importante. Essa persistência, essa insistência de você dar continuidade ao vínculo, principalmente no início, porque no início ocorre esse choque de realidade. Você tem uma ideia da coisa, só que a hora que você começa a viver a experiência, você fala assim, mas não é nada disso. Eu me imaginava falando inglês, mas a hora que eu fui falar a primeira palavra que a professora pediu para eu falar, eu já engasguei, a pronúncia saiu errada, então é muito mais difícil do que eu imaginava, então eu vou desistir. Então é aí que nós perdemos, é quando nós desistimos, é quando nós nos retiramos daquela experiência. Então é fundamental a insistência. Então o que aconteceu com esse paciente? Ele ficou 1 ano e nesse ano ele fez enfrentamentos, ele fez realização de desejos que ele não imaginava que ele teria condições de fazer. Então ele fez grandes transformações na vida dele nesse 1 ano. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele persistiu. Então se ele tivesse ido embora na quinta sessão, ele não teria colhido essas conquistas. Então isso é fundamental, isso serve para tudo, não só para terapia, mas para tudo na vida. Nós temos que... o que nós temos que desistir na vida? Nós temos que desistir do que não está dando certo. Por que a Sandra colocou essa questão da sabotagem, que eu até acrescentaria de autossabotagem? Porque nós desistimos daquilo que está dando certo. Mas daquilo que está dando certo, num sentido que é diferente daquilo que a gente idealizou, num sentido que é diferente daquilo que a gente fantasiou. Por quê? Porque a hora que você inicia a atividade e que você começa, às vezes a sua decepção, a sua frustração não está logo no comecinho. Isso pode demorar 1 semana, pode demorar 2, pode demorar 1 mês. Às vezes no início você está empolgado, você chega na sua casa, você comenta daquela atividade que você está fazendo, você fala, nossa, está muito legal, estou gostando. Mas depois de um tempo, depois desse início, depois, vamos dizer assim, dessa lua de mel, você começa então a criar uma série de conflitos com aquela atividade, você começa a falar mal, você começa a xingar, até você tomar a decisão de romper aquela atividade. Então você romper o que não está te levando à evolução, o que não está trazendo progresso, ótimo. Mas qual é o problema nosso? O problema nosso é que nós praticamos essa autossabotagem, nós rompemos exatamente aquilo que está funcionando. Mas por que nós rompemos? Nós rompemos porque aquela experiência, aquela meta que a gente colocou, aquele projeto que a gente iniciou, ele faz com que a gente entre em contato com o quê? Com as nossas dificuldades. Com as nossas dificuldades, é isso que acontece. Então por que nós começamos a fazer um conflito, a ter atrito com aquilo, a xingar, a falar mal? Então você fala assim, vou fazer um estágio. No início tudo é festa. Eu adoro o estágio, eu adoro o meu chefe, eu adoro a minha equipe. Mas depois de um tempo você transformou aquele estágio no seu inimigo. E você quer sair correndo dali. Por que isso acontece? Porque o estágio está mostrando o que para você? Ele está mostrando as suas dificuldades. Ele está mostrando que você precisa aprimorar isso aqui, que isso aqui você não é bom, que
porque isso aqui você não conhece, você tem que buscar, você tem que ir atrás. Então, quando nós rompemos porque nós não queremos fazer contato com as nossas dificuldades. Isso é muito importante, senhores, muito importante. Por que que nós rompemos? Nós rompemos porque nós não queremos a consciência das nossas dificuldades. Então, por isso que você vai falando mal daquilo, falando mal, xingando, o seu chefe, a sua equipe começam a ser transformados em inimigos ali, você começa a falar mal de todo mundo está errado, e isso você vai fazendo para justificar o rompimento, para justificar a sua desistência. E aí você faz uma quebra com algo que estava levando você a uma melhora, com algo que estava levando você a um ganho de evolução, de crescimento, de conhecimento. Senhores, eu sempre falo aqui que o problema do ser humano não é com o mal. Nós acreditamos que o problema do ser humano é com o mal. O problema do ser humano não é com o mal. O problema do ser humano é com o bom. Por que que nós sofremos mais? Por que que nós damos mais cabeçadas? Por que que nós entramos mais em conflitos? Por que que nós adoecemos mais? Porque nós rejeitamos o bom. Mas André, isso não é lógico, não é lógico. Não é lógico, é psicológico, isso é emocional. Nós fazemos isso por um movimento emocional. Nós rejeitamos o bom e é claro também que a gente faz uma quebra nesse compromisso, nesse envolvimento, nesse enlace com aquilo que está promovendo a nossa evolução. Por quê? Porque aí você tem que abandonar o controle, você tem que se deixar levar por esse fluxo da evolução da sua vida. Mas você não quer se deixar levar pelo fluxo da evolução, você quer ter o controle de tudo. Você quer que a vida seja só aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você imagina. Então você pisa no freio, você segura o fluxo da sua evolução, porque você tem o medo da evolução, o medo do desconhecido. Você só quer jogar aquele jogo que você sabe jogar, aquele jogo antigo, aquele jogo velho. E a evolução vai te vai te levar a jogar cada vez mais um jogo novo, um jogo diferente, vai te colocar numa modalidade nova de si. Então, para que você não evolua, para que você não cresça, você pisa no freio, segura o processo evolutivo. Que forma nós temos de fazer isso? Desistindo daquilo que está levando você a um progresso, a uma evolução. E é claro, né, que quando é que nós percebemos que a atividade é boa, que a meta que você colocou é boa? Quando ela vai exigir de você um esforço, quando ela vai exigir de você uma consciência maior de si, quando ela vai levar você mais que você entre em contato com os seus pontos fracos, com as suas dificuldades. Então, e é justamente nesse ponto que nós temos essa tendência a resistir a esse processo evolutivo. Então, nós queremos muito evoluir, nós queremos muito o amadurecimento, nós queremos muito o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo nós não queremos. Queremos e não queremos ao mesmo tempo. E é esse conflito interno que nós vivemos que vai levar a essas decisões de dar continuidade ou não às nossas atividades. Com mais consciência disso, vocês tendo mais consciência disso, esse é o objetivo da live de hoje, que você perceba que você vai ter uma tendência emocional dentro de você a desistir não daquilo que não está dando certo, isso aí você tem que desistir mesmo, o que não está te fazendo progredir, o que não está te fazendo evoluir, nós temos que desistir mesmo, nós temos que parar, nós temos que interromper, mas o problema é que você vai ter uma tendência emocional dentro de você, no seu interior, a parar, a desistir daquilo que está dando certo, daquilo que está promovendo a sua vida, daquilo que está te levando a um desenvolvimento. Isso é muito importante, isso é fundamental.
Era esse o recado que eu tinha para falar para vocês e é isso que eu quero que vocês interiorizem, internalizem na live de hoje. Essa tendência emocional que nós temos a parar o que está levando a gente a uma evolução. Isso pode ser vivido também do ponto de vista de relacionamento, né? Você pode estar num relacionamento com um parceiro que leve você a mais consciência de você mesmo, que te puxe uma consciência maior. Você pode estar se relacionando com uma pessoa que não te leve consciência nenhuma, né? Uma pessoa que não te leve a enxergar nada, que não te leve a perceber nada, né? Uma pessoa que não te leve a progredir. Então é esse tipo de relacionamento que não te dá consciência nenhuma, você pode ter uma tendência a ficar nisso. Agora, quando você encontra um relacionamento de uma pessoa que te leva a uma consciência maior, que vai levar você a uma consciência maior do homem que você é, da mulher que você pode ter também essa tendência a fugir, a ter medo disso, a se desviar desse tipo de relacionamento, de um relacionamento que faça um vínculo mais forte, um compromisso mais forte, um envolvimento mais forte do ponto de vista afetivo. Então isso pode gerar também uma reação de quebra, de rompimento, de desistência, de afastamento.